O médico riu e disse que era somente um nódulo, mas o exame revela uma verdade surpreendente. Rafael, o jovem médico conhecido por sua frieza e objetividade, olhou para Sofia com um desdém que parecia quase familiar para ele. Sua voz, monótona, preenchia a sala. É apenas um nódulo, não há o que preocupar-se. Mas para Sofia, a artista plástica cuja vida girava em torno de cores e formas, aquele diagnóstico soou como uma bomba. Um nódulo. O peso das palavras ecoava, leve, mas carregando um mistério que lhe tirava o ar. Sofia tentava ignorar a adrenalina pulsando em suas veias, enquanto ele examinava seu corpo com movimentos frios e calculados. Ela observava a iluminação do consultório, os quadros de anatomia nas paredes, tudo parecendo claustrofóbico e distante. E, se fosse algo a mais, pensou, e se toda a minha vida estivesse prestes a mudar para sempre? Com um sorriso contido, Rafael aconselhou a espera pelos resultados, e a calma que transparecia dele apenas intensificava a tensão dentro dela. Sofia saiu do consultório, um turbilhão de pensamentos em sua mente. E se fosse mais do que um nódulo? Enquanto caminhava, as cores vibrantes das suas obras chamavam sua atenção, mas agora pareciam desbotadas. Quando o resultado do segundo exame chegou, foi como um soco no estômago. As palavras impressas eram nítidas. Um organismo vivo. Um organismo. O que isso significava? Sofia sentiu um frio na barriga, a certeza de que a vida que conhecia havia se transformado. E mais, imagens de seu pai, o renomado pesquisador desaparecido, começaram a surgir como sombras em uma tela mal iluminada. O que ele sabia? Por que nunca falara? Conforme as lembranças surgem, Sofia percebe que há algo estranho na ligação entre seu estado de saúde e o legado de seu pai. Anotações antigas em um caderno esboçado, frases enigmáticas que pareciam fora de lugar, estavam agora se tornando um pesadelo sem fim. Suas mãos tremiam enquanto buscava entender, enquanto um peso crescente pressionava seu peito como um gelo que se refletia em sua alma. Familiarizados com a solidão, seus pincéis deixavam traços no silêncio pesado da sua casa. Porém, agora, o eco de cada pincelada era um chamado. Ela precisava descobrir a verdade, mas uma sombra se movia. Forças obscuras, silenciosas, pareciam querer que ela esquecesse. Mensagens em redes sociais enviadas por desconhecidos sugeriam que existia um segredo que não devia ser desvelado. O dilema a consumia. Continuar com a busca pela verdade, desvendando sua saúde e legado, ou sucumbir à pressão invisível que a cercava como uma teia, ameaçando destruir tudo o que era. Cada dia que passava, o tempo encurtava, e novos exames traziam revelações cada vez mais inquietantes. Sofia ficou parada em frente ao espelho, encarando seu reflexo. Uma artista, uma mulher, entre o familiar e o aterrorizante. O que ela descobriria se ousasse avançar? E mais importante, quem realmente era, agora que a verdade a chamava de volta ao passado? As respostas pareciam flutuar fora de alcance, enquanto um novo exame se aproximava.
prestes a revelar uma nova camada do enigma. Ei, antes de continuarmos com essa história. Incrível! Preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia ficou paralisada em frente ao espelho, suas mãos tremendo levemente, enquanto o coração batia rápido no peito. O que ela realmente era? A artista perdida entre o passado e um futuro incerto. O novo exame se aproximava e a sombra sobre sua saúde parecia cada vez mais densa. Mas antes que pudesse juntar as peças do quebra-cabeça que sua vida se tornara, o telefone tocou. Era uma mensagem de texto, um número desconhecido. A ansiedade subiu como uma onda. Você precisa saber a verdade sobre seu pai. É sobre o nódulo. Venha ao Parque Central às 5 da tarde. Apenas isso, sem assinatura, sem detalhes. Um misto de medo e curiosidade fez seu estômago girar. Quem era essa pessoa? O que sabia que ela não sabia? Sofia decidiu que precisava ir. Algo na intimidade daquela mensagem, que falava diretamente de seu pai e de seu estado de saúde, a impulsionou a não hesitar. Ao chegar ao parque, o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons que ela costumava capturar em sua arte. As cores pareciam intensas, quase dolorosamente belas, mas havia uma tensão no ar, como se a natureza estivesse consciente da batalha que desenrolava dentro dela. Ela esperou, cada segundo se arrastando. Avisos de segurança do parque se faziam ecoar ao fundo. Então, do meio das árvores, surgiu uma figura encapuzada. O coração de Sofia pulou. Sua mente estava a mil. A pessoa se aproximou, a respiração ofegante. E, antes que pudesse protestar, a figura puxou o capuz, revelando um rosto familiar. Lucas era seu irmão que ela não via há anos. O choque atingiu como um soco. Ele sempre teve um jeito diferente de lidar com as coisas, uma nuance de rebeldia, e a ausência dele havia sido um fardo pesado para todos. Precisamos conversar, disse Lucas, a urgência em sua voz quebrando a barreira entre eles. O nódulo é mais do que um simples nódulo. É uma parte do que nosso pai estava trabalhando. As palavras dele deslizaram como um golpe traiçoeiro. O que ele sabia que ela não soubesse? E que mais havia escondido? Sofia sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como assim? O que meu pai tinha a ver com isso? Ele não me disse nada.
O desespero se misturou com uma raiva ardente. A ausência dele, que sempre fora uma ferida, agora parecia um grifo, abrindo uma nova ferida. Lucas olhou para os lados, como se estivesse com medo de ser visto. Havia segredos, Sofia, experimentos, teorias sobre genética. O nódulo. Ele estava tentando criar algo que poderia mudar tudo. O seu corpo pode ter algo a ver com isso. Esses últimos versos deslizaram da boca dele como veneno. Justamente quando pensava que o assunto era seu, ele expelia uma sombra maior. A mente de Sofia girava. Seu pai, tão admirado e respeitado, envolvido em algo obscuro? Ela sempre sentira que havia algo nas anotações dele que não se encaixava. Agora, tudo parecia fazer sentido e, ao mesmo tempo, não fazer nenhum. E por que você não falou antes? Ela implorou. Porque eu não sabia como e porque alguém queria que todos nós ficássemos longe disso. Eles estão atrás de você, Sofia. A cada exame, eles podem estar mais próximos. A revelação parecia um eco. Sussurros da infância. Momentos passados que agora eram uma armadilha. O que os planos de seu pai significavam para ela? E por que Lucas estava de repente tão presente em sua vida? O pânico tomou conta de Sofia. Uma sombra se projetava entre eles, um rastro invisível das consequências que uma vida inteira de segredos poderia ter trazido. Ela hesitou, perdida entre o que sabia e o que precisava descobrir, enquanto a verdade pulsava ao seu redor, pronta para ser revelada. E talvez para devorar tudo o que ela conhecia. Sofia sentia a pressão no peito aumentar. As palavras de Lucas giravam na sua cabeça como folhas ao vento. Eles estão atrás de você. Uma sensação de urgência, misturada com a raiva de anos perdidos, fazia seu coração acelerar. Olhou para o irmão, absorvendo o que ele dizia. O que seu pai tinha a ver com tudo isso? Espera, espera, ela disse, tentando processar. Como você ficou sabendo? O que mais você sabe sobre o nódulo? A frustração tornava sua voz mais aguda. Mas Lucas hesitou. Um manto de insegurança cobriu o rosto dele. Eu não posso explicar tudo agora, ele murmurou, olhando rapidamente para os lados. Mas você precisa saber que tem gente que não quer que você descubra o que está acontecendo. Sofia, esse nódulo talvez seja o que nosso pai estava tentando proteger. As palavras dele soavam como um eco longe da realidade. Mas uma parte de Sofia sabia que ele estava falando a verdade. Era como se uma sombra escondida se moldasse entre eles. Proteger? De quê? O que ele fez? A agonia a invadia como uma onda. Ele entrou em algo muito profundo e perigoso. Lucas se aproximou, quase murmurando. Sofia, há algo que você não sabe. Algo terrível. A urgência em sua voz fez o estômago dela embrulhar. Os músculos tensos em seu corpo estavam prestes a se romper. O que mais estava escondido? Assim que ia perguntar novamente, um barulho repentino cortou o ar. Um estrondo, o eco de uma explosão distante que reverberou pelo parque. As árvores balançaram e o chão parecia tremer sob seus pés.
O olhar de Lucas se eletrizou. Precisamos ir. Agora! Ele puxou Sofia pelo braço e a adrenalina tomou conta deles. Enquanto corriam, ela olhou para trás e viu fumaça se levantando. Mas não era apenas uma explosão. Tudo fez sentido quando avistou um grupo de pessoas se aproximando, vestidas de preto, com máscaras. Quem são eles? A voz de Sofia saiu quase como um sussurro. Lucas fortaleceu o braço à sua volta, segurando-a com mais firmeza. É uma organização que está atrás do que o pai estava fazendo. Eles não vão parar até encontrar você. Sofia respirou fundo, o medo congelando o sangue nas veias enquanto eles corriam. Mas então, uma nova emoção a invadiu, lábios trêmulos, desespero e uma súbita revelação que a abateu como um pedregulho. Lucas, ela disse, parando abruptamente, o que você não me contou? O que é um nódulo? Ele hesitou, o olhar penetrante em seus olhos. Sofia, eu sou parte disso. O que o pai fez, eu também faço. Parte. O nódulo é uma conexão, uma ligação entre nós que ele manipulou. Ele fez experiências com a gente. As palavras dele cortaram o ar. Uma confusão imensa invadiu a mente dela. Como assim parte disso? Você está dizendo que esse módulo tem a ver com você? A revelação do irmão a atingiu com força. O chão parecia girar, enquanto as peças de um quebra-cabeça aterrador começavam a se encaixar. Ele fez algo, Sofia. Não somos apenas irmãos. Há mais. Ele queria que nós... Olhe, eu não sei tudo. É mais complicado, mas precisamos nos afastar. Agora! Lucas puxou Sofia, a urgência de sua voz ecoando pela noite, enquanto a fumaça ia crescendo mais forte. A sensação de choque a paralisou. Entre a correria e o caos, um novo medo se formou dentro dela. E se no fim, tudo que ela conhecia estivesse enraizado em mentiras, segredos e sombras que nunca imaginou que existissem entre eles, entre sua própria família? Sofia sentiu a verdade se revelando, mas as respostas fugiam como areia entre os dedos. E enquanto tentavam escapar, um grito perfurante cortou o ar. Seu coração parou. Era uma voz familiar, a voz da mãe. O que mais estava por vir? Como se tudo estivesse se desmoronando. Sofia percebeu que a busca pela verdade começava a se transformar em algo muito mais perigoso. O que mais sua família escondeu? E qual seria o preço a pagar para descobrir? Enquanto o caos aumentava, ela se perguntava se, ao buscar respostas, não estaria se precipitando em um abismo muito mais profundo. Sofia sentiu a pressão no peito aumentar. As palavras de Lucas giravam na sua cabeça como folhas ao vento. Eles estão atrás de você. Uma sensação de urgência, misturada com a raiva de anos perdidos, fazia seu coração acelerar. Olhou para o irmão, absorvendo o que ele dizia. O que seu pai tinha a ver com tudo isso? Espera, espera, ela disse, tentando processar. Como você ficou sabendo? O que mais você sabe sobre o nódulo? A frustração tornava sua voz mais aguda, mas Lucas hesitou. Um manto de insegurança cobriu o rosto dele. Eu não posso explicar tudo agora, ele murmurou, olhando rapidamente para os lados. Mas você precisa saber que tem gente que não quer que você descubra
O que está acontecendo, Sofia? Esse nódulo, talvez, seja o que nosso pai estava tentando proteger. As palavras dele soavam como um eco longe da realidade, mas uma parte de Sofia sabia que ele estava falando a verdade. Era como se uma sombra escondida se moldasse entre eles. Proteger? De quê? O que ele fez? A agonia a invadia como uma onda. Ele entrou em algo muito profundo e perigoso. Lucas se aproximou, quase murmurando: Sofia, há algo que você não sabe. Algo terrível. A urgência em sua voz fez o estômago dela embrulhar. Os músculos tensos em seu corpo estavam prestes a parecia tremer sob seus pés. O olhar de Lucas se eletrizou. Precisamos ir agora! Ele puxou Sofia pelo braço e a adrenalina tomou conta deles. Enquanto corriam, ela olhou para trás e viu fumaça se levantando, mas não era apenas uma explosão. Tudo fez sentido quando avistou um grupo de pessoas se aproximando, vestidas de preto, com máscaras. Quem são eles? A voz de Sofia saiu quase como um sussurro. Lucas fortaleceu o braço à sua volta, segurando-a com mais firmeza. É uma organização que está atrás do que o pai estava fazendo. Eles não vão parar até encontrar você. Sofia respirou fundo, o medo congelando o sangue nas veias enquanto eles corriam. Mas então, uma nova emoção a invadiu. Lábios trêmulos, desespero e uma súbita revelação que a abateu. Como um pedregulho. Lucas, ela disse, parando abruptamente. O que você não me contou? O que é o nódulo? Ele hesitou, o olhar penetrante em seus olhos. Sofia, eu sou parte disso. O que o pai fez, eu também faço parte. O nódulo é uma conexão, uma ligação entre nós que ele manipulou. Ele fez experiências com a gente. As palavras dele cortaram o ar. Uma confusão imensa invadiu a mente dela. Como assim parte disso? Você está dizendo que esse nódulo tem a ver com você? A revelação do irmão a atingiu com força. Parecia girar enquanto as peças de um quebra-cabeça aterrador começavam a se encaixar. Ele fez algo, Sofia. Não somos apenas irmãos. Há mais. Ele queria que nós... Olhe, eu não sei tudo. É mais complicado. Mas precisamos nos afastar. Agora. Lucas puxou Sofia. A urgência de sua voz ecoando pela noite, enquanto a fumaça ia crescendo mais forte. A sensação de choque a paralisou. Entre a correria e o caos, um novo medo se formou dentro dela. E se no fim, tudo o que ela conhecia estivesse enraizado em mentiras, segredos e sombras que nunca imaginou que existissem entre eles, entre sua própria família. Mas naquele instante, uma sombra se projetou na sua frente. Era um homem alto, vestido de preto, com uma expressão de frieza. Sorria, disse ele, a voz profunda cortando o espaço ao redor. Você não sabe, mas nós conhecemos você e sabemos o que você pode se tornar. O mundo dela desabou. O que você quer dizer? Não era apenas uma ameaça. Havia um reconhecimento em seus olhos. Você é a chave para tudo, ele continuou, enquanto Sofia se sentia drenada de qualquer esperança.
O que seu pai criou vai além do nódulo. Você é parte dele e nós precisamos de você. Lucas ficou tenso ao seu lado. Sofia, não confie nele, gritou, mas a voz do homem a paralisou. Você não entende, rapaz. O que seu pai fez é apenas o começo. Nós podemos torná-la a maior cientista que este mundo já viu. Ou o maior perigo. Sofia sentiu o estômago revirar e tudo ao seu redor pareceu começar a tremer. O que isso tudo queria dizer? Qual era o verdadeiro legado de seu pai? Enquanto a realidade se fragmentava, um pequeno detalhe a atingiu como um raio. O homem não era estranho. Ela o reconheceu. Era alguém do círculo familiar. Uma revelação que poderia mudar tudo. Quem é você? Sofia conseguiu perguntar, a voz falhando. Sou alguém que poderia ter sido seu pai. E o que você descobrirá em breve irá mudar tudo o que você pensa sobre a verdade. O pavor a envolveu. O que mais estava por vir? A busca pela verdade tornaria-se um pesadelo muito maior. E enquanto o caos aumentava, Sofia se perguntava se, ao buscar respostas, não estaria se precipitando em um abismo muito mais profundo. Sofia sentiu a pressão no peito aumentar. As palavras de Lucas giravam na sua cabeça como folhas ao vento. Você é a chave para tudo. A sensação de urgência misturava-se à raiva de anos perdidos, fazendo seu coração acelerar. Olhou para o irmão, absorvendo o que ele dizia. O que seu pai tinha a ver com tudo isso? Como você ficou sabendo? O que mais sabe sobre o nódulo? A frustração tornava sua voz mais aguda. Mas Lucas hesitou, a insegurança cruzando seu rosto pálido. Eu não posso explicar tudo agora, ele murmurou, olhando rapidamente para os lados. Mas você precisa saber que tem gente que não quer que você descubra o que está acontecendo, Sofia. Esse nódulo talvez seja o que nosso pai estava tentando proteger. A palavra proteger ecoou na mente de Sofia, como um sino tocando lentamente. Proteger? De quê? O que ele fez? A angústia a invadia como uma onda. Ele entrou em algo muito profundo e perigoso. Lucas se aproximou, quase sussurrando. Sofia, há algo que você não sabe. Algo terrível. O estômago dela se encheu de ansiedade, enquanto um barulho repentino cortou o ar. A explosão reverberou, balançando as árvores ao redor. A adrenalina disparou nos dois. Lucas não hesitou. Precisamos ir, agora. Eles começaram a correr, mas o homem misterioso não se mexeu. Sofia, sua voz cortou o espaço ao redor. Você não sabe, mas nós conhecemos você. E sabemos o que você pode se tornar. Ela sentiu o sangue parar. O que você quer dizer? Não era apenas uma ameaça. Havia um reconhecimento em seus olhos. A voz do homem a paralisou. Eu sou alguém que poderia ter sido seu pai. Seu pai fez algo, Sofia. Algo grandioso. O que isso significava? E quando a crença de familiaridade dela foi rasgada por uma ferida profunda na memória. Quem é você? Sofia respirou fundo, o coração disparado. Eu sou seu pai, ele revelou. E a perda de ar bateu em Sofia como um soco. Aquilo era um pesadelo. Seu pai, mas ele estava morto. Não, você está mentindo. O chão parecia desmoronar sob seus pés.
Eu não sou um fantasma, Sofia. Eu sou parte do projeto que ele iniciou. Você não sabe o que ele estava fazendo. E eu posso ajudar. Mas precisamos ir, agora. Lucas segurou a novela, a urgência crescendo em seus olhos. Sofia, não escute. É uma armadilha. O pânico tomou conta dela, mas a voz do homem soou poderosa. Ele tem que entender a verdade. Ele foi feito para esquecer. Você precisa saber quem você realmente é. E a verdade estava prestes a ser revelada, como um ato brutal em um teatro sombrio. O pânico ganhou corpo, e quando Sofia olhou para Lucas, o horror estava impresso em seu rosto. O que ele quer dizer com isso? O que você está escondendo, Lucas? E naquele instante, tudo se desfez. Uma lembrança aflorei, um momento em que as sombras deformavam as figuras familiares. A imagem do pai. Ele a afastava do laboratório, gritando para que não visse. Não, não vá lá. Ele fez algo com você. Sofia percebeu, a revelação a atingindo, como uma onda fria. E comigo também. Lucas despencou para trás, como se tivesse recebido a verdade em cheio. Você não pode acreditar nele, Sofia. Mas as palavras do homem ecoaram em sua mente. Você é feita de algo mais. Há algo dentro de você que nunca deveria ter surgido. Então, uma figura encapuzada apareceu. Uma sombra das sombras, cortando o caminho. A verdade não deve ser revelada, disse ela, e Sofia sentiu o mundo ao seu redor se desmoronar. Quem é você? A voz de Sofia tremeu, o terror sendo palpável. Uma guardiã do que não deve ser revelado, e você, Sofia, quase cruzou a linha. A atmosfera ao redor se tensionou como uma corda prestes a se romper. Algo muito maior estava em jogo. A família, o nódulo, tudo. As perguntas surgiam, rápidas. A confusão desenhava um abismo à frente. Sofia olhou para Lucas e depois para o homem, suas mentes girando de desespero. O que mais estava por trás de toda essa verdade? E nesta instabilidade, um novo sentimento a dominou. Uma determinação inesperada de descobrir tudo, mesmo que isso significasse mergulhar mais fundo nas sombras. Mas o preço a pagar, ela sentia, seria inimaginável. E enquanto a tensão explodia ao seu redor, uma nova realidade começava a se formar, habitando a linha tênue entre o conhecido e o mais obscuro desconhecido. Sofia olhou para o homem, seus olhos fixos na figura encapuzada. O mundo à sua volta tremia. O que ele dissera ecoava em sua mente como um grito ensurdecedor. Você é a chave para tudo. Seu coração disparou, misturando medo e raiva. Como você pode ser meu pai? Ela mal conseguia falar, as palavras saindo entrecortadas. O olhar dele era intenso, como se pudesse ver através dela. Eu sou parte do que você é, Sofia. O que seu pai começou... Ele hesitou, quase relutante em continuar. Lucas apertou a mão dela, um sinal silencioso de que deveriam fugir. Mas algo a mantinha enraizada ali. Qual é a verdade? Gritou. O homem deu um passo à frente, seus olhos brilhando sob a sombra do capuz. Seu pai não morreu como você pensa. Ele está em custódia, Sofia. Eles o mantêm por causa de você. As palavras caíram como uma bomba.
A ideia de que seu pai estava vivo, de alguma forma, mudava tudo. Custódia? Ela repetiu. A confusão e a dor se misturando em seu peito. Lucas olhou para ela, sua expressão uma mistura de descrença e preocupação. Você precisa entender. O que ele criou não é apenas ciência, é uma arma. O homem continuou, fazendo gestos largos. O nódulo em você é um fragmento disso. Um teste do que vem por aí. Sofia hesitou, a realidade aquela vez soando distante. Um teste? O que acontece se eu não for somente uma artista? Se eu for algo mais? É exatamente isso que estamos tentando evitar, disse ele, a intensidade em seu tom aumentando. Um grupo de homens surgiu atrás dele, também vestidos de preto, formando uma barreira. A adrenalina percorreu seu corpo. O que você quer de mim? Sua voz era um sussurro, mais clara. Estava decidida. Queremos que você faça uma escolha. Você pode se juntar a nós ou escapar, mergulhando no que seu pai se tornou. Nesse momento, a mulher encapuzada se aproximou mais. Eu sou a guardiã do segredo, Sofia. O legado de seu pai é perigoso, mas você pode estar no controle, se decidir aceitar isso. Que tipo de segredos? Sofia sentia que a cada nova resposta as perguntas se multiplicavam. Experimentos de manipulação genética. Objetos que mudam a realidade. A voz dela era suave, mas cortante. Nós acreditamos que você pode ser sua salvação ou a destruição do que conhecemos. Mas antes que pudesse processar tudo, a explosão distante ecoou novamente, mais próxima. Precisamos ir, agora! Gritou Lucas, puxando-a pelo braço. Mas quando olhou para o grupo que os cercava, um dos homens levantou a mão, parando-os. Espere, ele se adiantou. Você precisa saber o que realmente significa ser parte disso antes de tomar uma decisão. Sofia olhou entre o homem e Lucas. Uma sensação estranha a invadiu, como se uma onda de consciência a atingisse. Que decisão? O que vocês não estão me dizendo? Então, como se o tempo tivesse parado, o homem encapuzado olhou para ela com pesar. O que você descobrirá trará consequências terríveis. Mas antes de tudo, você tem uma família que não é apenas a que você conhece. Há mais, que pode mudar a sua vida para sempre. Confusa e assustada, a mente de Sofia girou novamente. Ela se perguntava o que poderia ser tão devastador a ponto de criar um abismo entre pessoas que deveriam ser próximas. Você é mais forte do que pensa, Sofia. Lembre disso. Homem, antes de dar um passo para trás, sumindo na escuridão. E com isso, a incerteza se instalou, enquanto o resto da verdade ficava à vista, nas sombras, esperando. Vamos! Gritou Lucas, puxando-a mais uma vez. Mas Sofia, paralisada, olhou para o lugar onde o homem estava. Dentro de si, um misto de urgência e curiosidade a consumia. Havia mais segredos a serem revelados. Havia algo maior enraizado nas dobras de sua vida. Não, eu não posso deixar isso assim, exclamou, antes de Lucas a puxar mais para longe. Nós precisamos descobrir mais. O que aconteceu com nosso pai? E quem era aquele homem? Eles correram, mas a pergunta ressoava em sua mente. O que mais havia escondido? E se aquele homem fosse a chave não apenas para entender o nódulo,
Mas quem ela era realmente? Uma nova sensação a envolveu. Um impulso irresistível de seguir adiante, mesmo quando o medo pesava. E assim, no coração da escuridão, novas revelações a aguardavam, enquanto a luz da verdade lentamente começava a brilhar, silenciosa, mas avassaladora. Sofia olhou para Lucas, o coração acelerado. As últimas palavras do homem ecoavam na mente dela, como um tambor rítmico de advertência. Você é a chave para tudo. O medo a cercava, mas havia uma necessidade urgente de saber mais. Por que você não me contou nada disso antes? A expressão de Lucas era uma mistura de pânico e culpa. Eu não sabia, Sofia. Não podia falar sobre isso sem ter certeza. E se fosse verdade? Eles têm escutado nosso pai e agora você. Seu olhar era intenso, como se o mundo fosse desmoronar ao seu redor. O barulho da fumaça aumentava, mas uma parte de Sofia queria ficar. Queria ouvir o que mais aquele homem tinha a dizer. Antes que pudesse fazer mais perguntas, uma explosão abalou o parque e os gritos começaram. O chão tremia sob seus pés e a urgência tomou conta. Lucas, precisamos sair, gritou ela, puxando-o pela mão. Mas antes que eles conseguissem se afastar, uma sombra se projetou à frente deles. Era um dos homens de preto, agora mais próximo. E ele não estava sozinho. Outros surgiram, bloqueando o caminho. O coração de Sofia disparou e a adrenalina pulsava em suas veias. Vamos, ela implorou. Mas, antes que pudessem se mover, o homem que havia se apresentado como pai dela falou novamente. Vocês não entendem. É muito mais do que vocês imaginam. O nódulo, ele não é apenas uma parte do que eu criei. É algo que está ligado ao seu verdadeiro potencial, Sofia. Você e Lucas precisam saber a verdade. Sofia parou, o olhar fixo no homem. O que quer dizer? Que verdade? A raiva a impulsionava, mas o desejo de entender era ainda mais forte. O que nosso pai fez, ele não só trabalhou em genética, ele experimentou com a linha do tempo. Vocês dois são mais do que irmãos. A revelação pairou no ar. A eletricidade da magnitude do que ele dissera paralisando-os. Mais do que irmãos? Lucas questionou em voz alta. Sua incredulidade transparecendo. Do que você está falando? Ele queria usar vocês para mudar o futuro, criar uma nova era. Vocês têm habilidades que ainda não compreendem. A tensão era palpável e Sofia sentiu um nó na garganta. Habilidades? O que está acontecendo? As palavras misturavam-se e na confusão o ar parecia escasso. Mas antes que pudessem processar tudo, um grito cortou o ar. Era a voz de sua mãe. Sofia! Lucas! Ela se aproximava. Sua figura se destacando entre a fumaça. O olhar dela era de puro terror. Não! Gritou Sofia. A urgência de proteger a mãe, superando qualquer dúvida. Mãe, fique longe! Mas já era tarde. Os homens de preto se voltaram para a mãe, e a tensão no ar aumentava. Sofia viu os rostos conhecidos se transformarem em expressões de desespero, e a última coisa que ela viu foi o homem de capuz apontando um dispositivo para sua mãe. Um flash ofuscante cortou o espaço. O mundo dela virou uma espiral de luz e dor. E quando a luz se dissipou, Sofia ficou paralisada. Sua mãe havia desaparecido,
como se nunca tivesse estado ali. Não, mãe! A angústia tomou conta de Sofia, enquanto ela olhava para Lucas, e o medo se transformou em desespero. Foi quando tudo mudou. O homem que se dizia pai dela estava agora visivelmente alterado, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Agora você vê! Você é o que eles sempre quiseram, o que eu sempre quis. A verdade batia forte, como um tambor, na mente de Sofia. Você não é meu pai. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto ela sentia a terra tremer sob seus pés, a penumbra ao seu redor se aproximando. Lucas olhou para o homem, então para Sofia, o pânico iluminando seu rosto. O que eu faço? O que fazemos? Mas mesmo em meio ao caos, algo dentro dele parecia se forjar. A última revelação o atingiu como uma tempestade. Sofia, talvez seja a hora de dar um fim a isso. Nós somos mais fortes juntos. E enquanto a escuridão se aproximava, Sofia sentiu que a vida dela nunca mais seria a mesma. Em meio à devastação, uma pergunta pairou a atenção. O que realmente havia nas sombras de sua família? E mais importante, quem eram eles para moldá-la como queriam? Sofia olhou para Lucas, o coração disparado. As últimas palavras do homem ecoavam na mente dela, como um tambor rítmico de advertência. Você é a chave para tudo. O medo a cercava, mas havia uma necessidade urgente de saber mais. Por que você não me contou nada disso antes? A expressão de Lucas era uma mistura de pânico e culpa. Eu não sabia, Sofia. Não podia falar sobre isso sem ter certeza. E se fosse verdade, eles têm escutado nosso pai. E agora, você. O olhar dele era intenso, como se o mundo fosse desmoronar ao seu redor. O barulho da fumaça aumentava, mas uma parte de Sofia queria ficar. Queria ouvir o que mais aquele homem tinha a dizer. Antes que pudesse fazer mais perguntas, uma explosão abalou o parque e os gritos começaram. O chão tremia sob seus pés e a urgência tomou conta. Lucas, precisamos sair! Gritou ela, puxando-o pela mão. Mas antes que eles conseguissem se afastar, uma sombra se projetou à frente deles. Era um dos homens de preto, agora mais próximo, e ele não estava sozinho. Outros surgiram, bloqueando o caminho. O coração de Sofia disparou e a adrenalina pulsava em suas veias. Vamos! Ela implorou. Mas antes que pudessem se mover, o homem que havia se apresentado como pai dela falou novamente. Vocês não entendem. É muito mais do que vocês imaginam. O nódulo, ele não é apenas uma parte do que eu criei. É algo que está ligado ao seu verdadeiro potencial. Sofia, você e Lucas precisam saber a verdade. Sofia parou, o olhar fixo no homem. O que quer dizer? Que verdade? A raiva a impulsionava, mas o desejo de entender era ainda mais forte. O que nosso pai fez? Ele não só trabalhou em genética. Ele experimentou com a linha do tempo. Vocês dois são mais do que irmãos. A revelação pairou no ar. A eletricidade da magnitude do que ele dissera, paralisando-os. Mais do que irmãos? Lucas questionou em voz alta, sua incredulidade transparecendo.
Do que você está falando? Ele queria usar vocês para mudar o futuro, criar uma nova era. Vocês têm habilidades que ainda não compreendem. A tensão era palpável e Sofia sentiu um nó na garganta. Habilidades? O que está acontecendo? As palavras misturavam-se e, na confusão, o ar parecia escasso. Mas antes que pudessem processar tudo, um grito cortou. Ah! Era a voz de sua mãe. Sofia! Lucas! Ela se aproximava, sua figura se estacando entre a fumaça. O olhar dela era de puro terror. Não! Gritou Sofia, a urgência de proteger a mãe superando qualquer dúvida. Mãe, fique longe! Mas já era tarde. Os homens de preto se voltaram para a mãe. E a tensão no ar aumentava. Sofia viu os rostos conhecidos se transformarem em expressões de desespero. E a última coisa que ela viu foi o homem de capuz apontando um dispositivo para sua mãe. Um flash ofuscante cortou o espaço. O mundo dela virou uma espiral de luz e dor. E quando a luz se dissipou, Sofia ficou paralisada. Sua mãe havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Não! Mãe! A angústia tomou conta de Sofia, enquanto ela olhava para Lucas e o medo se transformava em desespero. Foi então que tudo mudou. O homem que se dizia pai dela estava agora visivelmente alterado. Um sorriso cruel se formando em seus lábios. Agora você vê. Você é o que eles sempre quiseram, o que eu sempre quis. A verdade batia forte, como um tambor na mente de Sofia. Você não é meu pai. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto ela sentia a terra tremer sob seus pés. A penumbra ao seu redor se aproximando. Lucas olhou para o homem, então para Sofia, o pânico iluminando seu rosto. O que eu faço? O que fazemos? Mas mesmo em meio ao caos, algo dentro dele parecia se forjar. Talvez seja a hora de dar um fim a isso. Nós somos mais fortes juntos. A voz de Lucas estava firme, mas havia um ar de desespero. Então o homem se virou e, com um movimento rápido, apontou para Lucas. Você é o que eu criei para ser meu herdeiro. Você está destinado a ser muito mais do que qualquer um de nós. Os olhos de Sofia se arregalaram. O que ele estava dizendo? Isso tornava Lucas seu. Não! Gritou Sofia, a mente girando. Você não pode fazer isso com ele. Lucas olhou para ela, confuso. O que você quer dizer? Você não entende, Lucas. Ele tá jogando com a gente. É uma armadilha. Mas enquanto ela falava, sentiu um puxão no estômago. Uma dor visceral. O homem de capuz sorriu, sua expressão se transformando em algo inumano. Na verdade, eu não preciso de vocês. O que eu realmente quero já está aqui. E nesse momento, uma luz intensa começou a brilhar em suas mãos, irradiando um calor intenso e um poder indescritível. Sofia, quase paralisada, viu que Lucas também começava a brilhar. Lucas! Ela gritou, a voz ecoando no ar, carregado de tensão. A transformação que estava acontecendo diante de seus olhos era aterrorizante. Ele não estava mais apenas ali. Uma espécie de poder o envolvia, e a conexão com seu passado era palpável. Lucas! Sua voz falhou.
a adrenalina a tomando de assalto. O que você está fazendo? Eu não sei. Algo está se formando dentro de mim. Lucas se contorcia, pressentindo uma batalha interna, e em um ato desesperado, olhou diretamente. Para, Sofia. Eu não posso deixar isso acontecer. Então uma onda de luz explodiu. Uma energia brilhante e opressora os envolveu, lançando-os para trás. E Sofia gritou. No meio do brilho, ela viu uma sombra passar, um vulto familiar que não conseguia identificar. E como um feixe de luz, algo cruzou sua mente. Memórias quebra-cabeças do passado, se juntando em uma imagem devastadora que a atingiu com força. Você não era apenas meu pai, gritou ela, o choque a paralisando. Você é algo muito pior. A luz explodiu em um misto de cores e o mundo ao redor parecia se desintegrar. E assim, enquanto a realidade se distorcia, Sofia sentiu uma conexão mais profunda do que qualquer coisa antes. Uma sensação que desafiava toda lógica, uma ligação poderosa e atrativa, que a tornava parte de algo muito maior, mas ao mesmo tempo a afastava de quem realmente era, com um único pensamento: quem sou eu de verdade? Ela se viu presa entre um abismo de revelações e a necessidade de sair correndo. A verdade pulsava, mas as consequências, essas poderiam ser desastrosas. E com isso, a escuridão as envolveu, enquanto os ecos do passado começavam a se formar. Sofia olhou para Lucas, o coração disparado. As últimas palavras do homem ecoavam na mente dela, como um tambor rítmico de advertência. Você é a chave para tudo. O medo a cercava, mas havia uma necessidade urgente de saber mais. Por que você não me contou nada disso antes? A expressão de Lucas era uma mistura de pânico e culpa. Eu não sabia. Sofia não podia falar sobre isso sem ter certeza. E se fosse verdade? Eles têm escutado nosso pai, e agora você. O olhar dele era intenso, como se o mundo fosse desmoronar ao seu redor. O barulho da fumaça aumentava, mas uma parte de Sofia queria ficar. Queria ouvir o que mais aquele homem tinha a dizer. Antes que pudesse fazer mais perguntas, uma explosão abalou o parque e os gritos começaram. O chão tremia sob seus pés e a urgência tomou conta. Lucas, precisamos sair, gritou ela, puxando-o pela mão. Mas antes que pudessem se afastar, a sombra que os ameaçava se projetou mais uma vez à frente deles. O homem de capuz sorriu, e a luz brilhante que emanava dele só aumentou. O que estava prestes a acontecer parecia transcender qualquer lógica. Vocês não entendem, é muito mais do que vocês imaginam. O nódulo, ele não é apenas uma parte do que eu criei. É algo que está ligado ao seu verdadeiro potencial, Sofia. Você e Lucas precisam saber a verdade. Sofia parou, o olhar fixo no homem. O que quer dizer? Que verdade? A raiva impulsionava, mas o desejo de entender era ainda mais forte. Enquanto ela falava, um tremor percorreu o solo. O homem parecia se alimentar desse movimento, e em um instante ele estendeu a mão, como se invocasse alguma força obscura. Preparem-se, a verdade é um fardo pesado. Então, a esfera brilhante que emanava dele se expandiu em uma explosão de energia. Lucas começou a brilhar, e a luz o envolveu como um manto.
Não, Lucas, Sofia gritou, estendendo a mão, mas algo a impediu de se mover. A luz envolveu a todos. O enfraquecimento a atingiu como se uma onda de choque a arremessasse para trás. A fumaça a cegava e, quando tudo se acalmou, ela se viu sozinha. O vazio a cercava. Lucas, seu coração disparava enquanto olhava ao redor. E foi então que a sombra se materializou diante dela novamente, agora mais clara. A figura retirou o capuz e Sofia prendeu a respiração. Era sua mãe, mas havia algo diferente. Seus olhos eram frios e o sorriso dela era distorcido, longe da mãe amorosa que conhecera. Mãe! Sofia mal conseguia formar as palavras. O mundo parecia girar ao seu redor. O que aconteceu? Oh, querida, você finalmente está pronta para entender. A voz dela era suave, mas havia uma ameaça subjacente. Você se pergunta o que é um nódulo? O que eu e seu pai fizemos? Ele queria te proteger, mas eu não podia deixar você a viver com essa ignorância. Você é muito mais do que uma artista. A revelação a atingiu como um golpe. O que você está dizendo? O que você e ele fizeram? Muitas coisas. O poder que você sente crescendo dentro de você não é dele, é seu. O sorriso se alargou, mas a frieza nos olhos nunca desapareceu. E agora você está pronta para abraçar isso? Não, você não é a minha mãe, gritou, a dor queimando dentro dela. Mas a mulher à sua frente apenas riu, um som vazio e opressivo. Ah, mas sou. E você deve aceitar a verdade sobre nós. Nem tudo é o que parece. Esta realidade foi moldada por nós. E agora seu pai está sob controle deles. Você é a única que pode libertá-lo. As palavras da mulher ressoaram como um eco nas paredes da mente de Sofia. A confusão misturou-se com a revolta. Você está mentindo. Isso é impossível. Eu não estou mentindo. E, na verdade, você pode fazer muito mais do que acreditava. Se você se juntar a nós, poderá mudar seu destino e o do seu pai. E a luz envolvia Sofia. O frio percorria suas veias. O que era real? Quem ela realmente era? E antes que pudesse responder a si mesma, tudo ao seu redor começou a tremer novamente. O chão se partiu e a figura de sua mãe desapareceu, engolida pela escuridão. Não, não vá! Mas a mulher simplesmente sorriu e sumiu, deixando Sofia no caos. A única coisa que restava era o brilho nas mãos de Lucas, agora apagado. Ele estava em pé, paralisado, com a expressão de quem acabara de ver algo insuportável. Sofia correu até ele, a cada segundo do silêncio se arrastando, esperando que ele a recebesse. Mas a verdade agora pairava entre os dois, como uma sombra. E ela sabia que nada seria como antes. O que era aquele poder? O que realmente a conectava àquela família? Uma nova realidade se formava ao redor deles. Mas seria uma aliada ou uma inimiga? E enquanto se perguntava isso, a escuridão se aproximava mais, a tensão se intensificando. O que significaria dessa nova identidade para ela? O que viria a seguir? Sofia sentiu o peso das palavras da mãe. A confusão a envolvia como um manto pesado.
Você não é minha mãe. A dor ecoava em sua voz, mas a mulher à sua frente apenas sorriu, uma expressão que misturava amor com algo sombrio. Ah, minha querida, eu sou. Lucas olhava atônito. Isso não pode ser verdade. Você não é quem diz ser. Mas a mulher deu um passo à frente. A presença dela radiava poder. Você não entende, Lucas. Eu sempre fui a chave. Tudo o que fiz foi por vocês. Se juntarem-se a mim, podem finalmente compreender o que realmente implica ser parte deste legado. Sofia sentia seu corpo tremer. Medo, raiva, confusão, tudo ao mesmo tempo. Onde está nossa mãe de verdade? O que você fez com ela? A sua mãe? Linda, ingênua. Ela não poderia ver o plano maior que nosso pai e eu traçamos. Mas você pode. Lucas deu um passo atrás, incapaz de acreditar nas palavras daquela mulher. Sofia, precisamos fugir. Isso é uma armadilha. Não sei. Sofia lutava internamente. A verdade estava ali, diante dela. Uma parte de si que ia entender, mas a outra estava aterrorizada. Se na verdade você é quem diz ser, me mostre o que estou destinada a ser. O sorriso da mulher se alargou. Vamos, é hora de você despertar. O nódulo em você não é apenas um poder, é um portal. Nesse momento, a luz explodiu novamente. A intensidade envolveu Sofia e Lucas. Uma onda de calor e energia o cercava, pulsando com a vida do que estavam prestes a descobrir. A separação entre passado e futuro se desfez como um fio cortado. E em um instante, Sofia viu. Visões passaram por sua mente. Experimentos, segredos, a linha do tempo se distorcendo. Um vislumbre do futuro. Um futuro onde escolhas moldavam não apenas suas vidas, mas laços de tudo o que o cercava. Lucas! Ela gritou no turbilhão de revelações. Precisamos decidir. Ele olhou fundo em seus olhos, reconhecendo a luta interna dela. Estamos juntos. Olhos, liberando uma onda de luz que irrompeu de dentro dela. O espaço ao redor deles explodiu em cores. Era como se o universo tivesse parado. O brilho ressoava e a mulher observava com uma mistura de admiração e fúria. Você não tem ideia do que está fazendo. Sim, eu tenho, Sofia respondeu, seu coração batendo forte. E em um instante, a luz se transformou em energia pura, envolvendo os irmãos em um abraço caloroso. Eu não sou uma chave, sou uma criadora. Como uma tempestade de energia, tudo se alastrou, destroçando as correntes que os prendiam. O poder dela invadiu o espaço, a atmosfera mudava, e quando a luz finalmente diminuiu, Sofia percebeu que estavam livres. Mas o que viria a seguir? O preço da verdade ainda estava por vir. Ela olhou para Lucas. Estamos juntos, certo? Para sempre, Sofia. O olhar dele se entrelaçou. E em meio ao caos, uma nova determinação brotou. Mas antes que pudessem deixar aquele lugar, sentiram a atmosfera mudar novamente. Era como se algo mais pesado se aproximasse. O homem, que afirmava ser o pai, estava lá novamente, agora com uma fúria incontrolável. O que vocês fizeram?
não podem escapar da verdade. Com o coração acelerado, Sofia respondeu: a verdade é o que decidimos que será, e você não pode nos controlar. Então, num golpe de determinação e coragem, eles se prepararam para enfrentar o que viesse. A batalha pelo futuro acabava de começar, e os ecos do passado ainda reverberavam, prontos para alguns outros segredos ainda não revelados. E, assim, enquanto a luz pulsava em seus corações, a verdadeira história deles estava apenas começando. O que mais esperava por eles? A jornada definitiva pela verdade estava diante deles, e as sombras que assombravam sua história estavam apenas começando a se dissipar. Ei, você está seguindo essa jornada incrível até aqui? Você precisa se inscrever no canal agora mesmo para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmagar o botão de like agora ajuda muito com o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho intrigante. E inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.